Bem, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. E continuando a videoaula anterior, a gente vai passar mais exercícios para que vocês continuem praticando. Então, utilizando os dados abaixo, construir o diagrama de fasores e da impedância. Então, é um exercício bem fácil mesmo para fixação de conceitos. Daqui a pouco a gente vai evoluir um pouco nos exercícios. Então, deem um pause no vídeo e tentem resolver esse exercício. Bem, o fasor de tensão é 311 com uma fase de mais 170. Lembrando que a gente está representando o sinal no domínio do tempo pela sua amplitude. Então, no domínio da frequência, eu estou representando a amplitude do sinal, não o seu valor eficaz. Normalmente, essa é a forma que os autores utilizam para representar o sinal. Porém, nada impede, né, que se utilize a representação através do valor eficaz. Então, eu iria dividir 311 por raiz de 2 e eu teria um fasor de 220 com a fase de 170. E o fasor de corrente é 15,5 com uma fase de menos 145 graus. Então, percebam como é fácil transformar um sinal senoidal do domínio do tempo para o domínio da frequência utilizando a representação com fasores. E a impedância complexa, ela é dada pela relação entre o fasor de tensão e o fasor de corrente, ok? Então essa é a impedância complexa. E a impedância complexa, ela é representada na forma retangular, porque com isso eu tenho uma parte real, parte puramente resistiva da impedância, e nós temos a parte imaginária que compreende as reatâncias. Então, como a parte imaginária aqui deu negativa, né, menos J 14,14, a gente sabe que esse circuito ele tem características predominantemente capacitivas. A reatância capacitiva predomina sobre a reatância indutiva. Então vamos lá, vamos construir o diagrama de fasores e da impedância. Então aqui nós temos o diagrama de fasores, tensão e corrente, e aqui nós temos o diagrama da impedância complexa. Vamos a mais um exercício, tá? Um circuito série com uma resistência de 20 ohms e uma indutância de 20 mH possui uma impedância Z. Determine o ângulo de fase e a frequência. E a impedância Z é dada na forma polar, 40 com uma fase φ. Então, o que ele quer saber é qual é esse ângulo de fase e qual é a frequência. Então, pausem o vídeo e tentem resolver. Então, vamos à solução. Então, essa impedância, ela tem uma parte real e uma parte imaginária, ok? A parte real a gente conhece, que é 20 ohms, e a parte imaginária é JXL, ok? JXL, porque o circuito é um circuito que contém apenas resistência e indutância. Então, o diagrama de impedância ele vai ser muito útil aqui para resolver esse problema, ok? Uma vez que, olha só, eu conheço um dos catetos, R, e conheço a hipotenusa. Então, se eu conheço um dos catetos e conheço a hipotenusa, eu facilmente determino tanto o ângulo de fase quanto XL, né? Então, o ângulo de fase é arco cosseno de 20 sobre 40, vai dar uma fase de 60 graus, né? E XL é a impedância, o módulo da impedância multiplicado por seno do ângulo de fase. O módulo da impedância foi dado no problema e o seno do ângulo de fase, a gente determinou o ângulo de fase, que é 60. Então, XL é igual a 34,6 ohm. Como a gente sabe que XL, a reatância indutiva, é ômega L, a gente rapidamente consegue determinar a frequência. Então, como frequência ômega é 2πf, então eu chego nessa equação onde frequência é igual a XL sobre 2πl, substituo XL pelo valor encontrado, 34,6,
e divido por 2π, que multiplica a indutância que foi dada no problema. Então, a frequência é 275 Hz. Então, mais um problema aí que já exige um pouco mais do aluno, né? E mostra a utilidade do triângulo de impedância, tá? Então, nunca, sempre que possível, utilizem o triângulo de impedância, aprendam a utilizar o triângulo de impedância como ferramenta para solução de problemas. Então, vamos a esse aqui é mais interessante, ó. Considere um circuito série um circuito RL série com uma alimentação senoidal, né? Cuja resistência é 20 ohms, a indutância é 20 mH e a capacitância é 20 mF. E a tensão de alimentação no domínio do tempo é 311 seno de 377T. Então, esse sinal aí de alimentação senoidal é exatamente a nossa tensão monofásica que nós temos nas nossas residências, porque o valor eficaz aqui dessa tensão é 220 e 377 como frequência angular vai resultar em 60 Hz, ok? Então é exatamente o sinal no domínio do tempo para a tensão monofásica de alimentação residencial. Naqueles estados, claro, em que a tensão de alimentação é 220, que fique bem claro, né? Então, ômega é 377 e com ômega eu consigo determinar XL e XC, a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Então, olha só, o meu circuito é esse aqui, ó, 311 com a fase de 0, e aí calculei as minhas reatâncias capacitivas e indutivas exatamente com o ômega igual a 377, que eu extraí da informação dada no problema. Ok? Então, gente, quem é o fasor de corrente? Quem é o fasor de corrente? Por definição, o fasor de corrente é o fasor de tensão dividido pela impedância complexa. Então, perceba que a reatância indutiva é muito maior do que a reatância capacitiva. Então, esse circuito série, ele vai ter uma característica indutiva, né? Já que XL é maior do que XC. Então, a minha impedância vai ter a parte imaginária positiva, o que confere uma característica indutiva. E o que é que o indutor faz com a corrente? O indutor ele faz com que a corrente fique atrasada em relação à tensão. Então, se a fase da tensão é 0, o que é que a gente espera obter para a fase da corrente? A gente espera obter para a fase da corrente um valor negativo, indicando que ela está atrasada em relação ao fasor de tensão, ok? Então, todos esses conceitos aí, o conhecimento dessa característica do indutor, da característica do capacitor, nos permite já ter uma noção do que esperar. Isso faz com que, ao chegar a um determinado resultado, se ele divergir daquilo que a gente já sabe que tem que acontecer, quer dizer, uma fase negativa no caso, a gente já pode revisar onde que foi o erro, onde que está o erro, e ele vai aparecer em algum lugar. Por se tratar de um problema simples, contas simples, mas a gente sempre pode cometer algum erro. Por isso a importância de ter esse sentimento do circuito elétrico, né? Então um circuito como esse aqui, com predomínio da reatância indutiva sobre a reatância capacitiva, a gente sabe que a corrente está atrasada em relação à tensão e que o ângulo de fase da corrente vai ser negativo. A gente tem que ficar sempre atento a isso, né? Para ver se faz sentido aquilo que a gente está obtendo como resposta, ok? Então, dividindo o fasor de tensão pela impedância complexa, olha só, um fasor de corrente cuja amplitude é 14,58 e uma fase negativa, conforme esperado, menos 20,33. Se eu fosse passar esse sinal de volta para o domínio do tempo, o que é que eu teria? Eu teria que I de t é igual a 14,58 seno, abre parênteses, 377t menos 20,33 graus, fecha parênteses, ok? Então é muito simples trabalhar no domínio da frequência. A álgebra é uma álgebra muito simples, né? E facilmente eu consigo retornar do domínio da frequência
para o domínio do tempo. Então percebam que de cabeça eu olhei aqui o fasor de corrente, eu já sei quem é o sinal de corrente no domínio do tempo. Vamos para um exercício agora um pouco mais elaborado, ok? Então aqui eu já tenho uma fonte de tensão dependente e a minha pergunta é: quem é o fasor de tensão? Ok? Na verdade ele pede V em regime permanente, né? Então talvez o problema vá dar a resposta no domínio do tempo, mas a resposta se estiver no domínio da frequência, na forma de um fasor, não tem problema nenhum, ok? Então pausem esse vídeo aí e tentem resolver. É um exercício bem interessante, né? Eu aconselho que todos os alunos tentem resolver antes de partir para a solução que eu vou apresentar. Considerando então que todos pausaram o vídeo, vamos à solução desse exercício. Então, ômega foi dado aqui, o sinal da fonte de alimentação independente é 5 cosseno de 2000T. Então, ômega é 2000 radianos por segundo. Então, substituo aqui na equação e determino quem é a reatância capacitiva 1. Reatância capacitiva 1 é essa primeira reatância que eu estou na primeira malha à esquerda. Eu chamei de capacitância 1. A minha capacitância 2 é a capacitância de meio microfarad. Então eu uso a mesma equação, claro, onde tem C eu substituo pelo valor da capacitância 2 e chego na minha reatância capacitiva, que é menos 1000 ohms. Então deixa eu voltar aqui para entender o que eu fiz. Tá. Então como que eu determino V1? Então o V1 vai ser determinado através do conceito de divisor de tensão. Então uma parte da diferença de potencial da fonte de alimentação independente vai ficar sobre a reatância capacitiva 1 e a outra parte vai ficar sobre a resistência de 3 kΩ. Então essa equação aqui, essa equação aqui é proveniente do divisor de tensão. Então, aplicando o divisor de tensão àquela malha 1, eu chego que o fasor de tensão V1 é 3 com uma fase de 53,14. Então, vamos voltar para o circuito para a gente entender o que é que deve ser feito agora, ok? Então, eu tenho uma fonte agora na segunda malha à direita, que é 2V1. A fonte de alimentação. Então, eu já sei quem é o fasor de tensão V1. Então, essa fonte de alimentação dependente vai ser o dobro do fasor de tensão V1. E eu vou determinar V usando o mesmo conceito de divisor de tensão. Então, vamos lá. Ok? Então, tá aqui, a tensão é o dobro, ok? E aqui eu tenho essa relação 1000 sobre 1000 menos J1000, essa relação vem do conceito de divisor de tensão. Logo, o meu fasor de tensão é 4,2 com uma fase de 98,13 graus. Então, mais um exercício que aparece para a gente, né? Calcule o valor da corrente I em regime permanente. Um exercício simples. Pausem e tentem resolver esse exercício. Então vamos à solução, né? O sinal da fonte de alimentação de excitação é 10 cosseno de 40.000T, logo ômega é igual a 40.000 radianos por segundo, eu consigo calcular a minha reatância capacitiva e a minha reatância indutiva. Então, calculando a reatância capacitiva, né? Eu, através do conceito de divisor de tensão, sei quem é o fasor de tensão V1, ok? Então, aqui a segunda equação, eu utilizei o conceito de divisor de tensão e determinei quem é o fasor de tensão V1. Como a fonte de alimentação dependente é 5V1, né? A diferença de potencial nos terminais da fonte de alimentação dependente é 5V1, eu agora consigo usar o conceito de divisor, ou melhor, eu aplico a lei de Ohm direto, né? Eu só tenho primeiro calcular quem é a minha reatância indutiva. Então, a reatância indutiva é ômega L, ômega é 40.000 e a indutância é meio. Então, eu tenho 20.000 ohms. E aqui eu simplesmente dividi o fasor de tensão pela
minha impedância complexa, né? Eu tenho uma parte resistiva devido ao resistor e a parte imaginária devido à reatância indutiva. Então, o meu fazor de corrente, que é o que a questão pede, é 1,4 menos, com a fase de menos 98,13 graus miliampere. Por fim, vamos para esse exercício aqui, ó. Nós temos um sinal aplicado aqui na entrada inversora do amplificador operacional, e o que ele pede é quem é V em regime permanente. Então, pausem o vídeo e tentem resolver esse exercício. Então, considerando que o vídeo foi pausado, que vocês tentaram resolver o exercício, olha só, quem é ômega nesse caso aqui? É só olhar para o sinal da fonte de alimentação, 10 cosseno de 1000t. Então, o ômega é igual a 1000 radianos por segundo. Então, eu consigo determinar quem é a minha reatância capacitiva. Então, aqui eu não fiz o cálculo da reatância capacitiva, mas se vocês o fizerem, vão perceber que essa reatância capacitiva é menos J1000 ohms, ok? Então, aqui eu posso aplicar análise nodal ao nó, que é exatamente esse nó que aparece na entrada inversora do ANPOP. Então, devido ao curto-circuito virtual, como na entrada não inversora eu tenho terra, na entrada inversora eu também tenho terra. Então, o potencial exatamente na entrada inversora é zero. E, devido à alta impedância de entrada do amplificador operacional, a corrente que na entrada inversora do ANPOP é nula. Okay? Então, eu posso aplicar a LKC a esse nó, né? A esse nó aí, que é um nó comum ao resistor de 4 kΩ, ao resistor de 2K e ao capacitor de 1 microfarad e à entrada inversora do ANPOP. Esse nó que é comum a esses três elementos aí, eu posso aplicar LKC. A corrente que circula pela entrada inversora do ANPOP é zero. A corrente que circula pelo resistor de 4K é 10 sobre 4K. A corrente que circula sobre o resistor de 2K é V sobre 2K. E a corrente que circula pela reatância capacitiva é V sobre menos J1000. Então, aplicando o LKC, eu sei que a soma algébrica dos fazores de corrente tem que ser nula, né? Então, tudo isso é igual a zero. Então, agora eu tenho uma equação, uma única incógnita, então essa equação é facilmente resolvida. Então, o fazor de tensão, né, na saída do amplificador operacional é 2,23 com uma fase de 116,57. Então, agradeço por terem assistido a essa videoaula com exercícios e até a próxima.